Ô Sérgio, você tocou num ponto aí que eu acho que é bem importante a gente falar também, a questão do dólar. Existia uma expectativa de que com a alta de juros lá nos Estados Unidos, o dólar se valorizasse, mas não é o que realmente a gente está vendo, né? O que poderia explicar, então, a queda do dólar? Você acha que esse câmbio, ele acaba sendo, esse câmbio favorável, ele pode acabar ajudando a controlar a inflação? Ou a alta das commodities, por exemplo, nesse começo do ano que a gente tem acompanhado, acaba jogando contra? Não, tudo na vida é uma questão de referencial, né? Em condições, em CNTP, né, de temperatura e pressão normais, seria, vamos dizer, seria o caminho natural. Mas o que a gente falou, a gente fechou o ano com a pior moeda do mundo, né? Só ficava abaixo de Argentina e Turquia, né, que são países incomparavelmente menores e incomparavelmente mais problemáticos que a gente, tá certo? A gente falar de risco fiscal nesses dois países é risível se comparar com o Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente estava com um prêmio excessivo na moeda, tá certo? Que de alguma forma, independe da alta de taxa lá, a gente continua tendo um atrativo aqui. E mais, né, o mercado ele tem esse processo de retroalimentação, né, que a gente sempre fala, o dólar é vendedor na baixa e comprador na alta. E porque você começa a ter, depois de o ano passado muito conturbado, com muita, né, com uma dificuldade do Banco Central de se comunicar, de fazer uma gestão de política interessante, você teve esse valorização do dólar brutal, né? Muito acima de qualquer das nossas mazelas. Esse que é o problema. A gente teve muito mais um problema de gestão do dia a dia, da taxa de juros, né, que primeiro geraram um excesso de volatilidade e um excesso de valorização, e depois aí a gente tem o mesmo lado o outro lado da mesma moeda, que eles estão errando demais para cima. E nessa hora, quando você erra demais para cima, você começa a tornar extremamente atraente a volta de moeda para cá, ou para escalpelar juros, ou para pegar a própria moeda, né? Porque tem um negócio que você tinha um ganho intrínseco na moeda muito grande. E o que acontece? Quando o mercado começa a cair, né, você vai chamando novos vendedores. Né? A gente não pode esquecer que um dos, sei lá, um dos aliados a esse processo negativo da moeda eram os próprios exportadores, que de alguma forma eles postergavam a entrada da moeda no Brasil, que ajudava a aumentar a pressão sobre ela mesmo. E eles, como tinham então um estoque, era muito interessante, você mantinha o estoque num lugar quentinho, e só trazia quando você precisava, com o mercado sempre em alta. Quando isso vira, ao contrário, aquele lugar quentinho, ele começa a pegar fogo. Então o cara quer sair de lá, tá certo? Então isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado com a avaliação, né? Porque eu vi no fim do ano um monte de previsões totalmente estrambóticas, né? Dólar 6, 7, 8, 9, né? Sem razão nenhuma, era meio assim, não, porque tem problema fiscal e só vai piorar e não vai vir. Calma, calma, tá certo? Certas distorções, elas podem demorar mais tempo, mas é uma hora elas voltam, é aquela história, você pode enganar todos muito pouco tempo, muitos pouco tempo, mas nunca todos o tempo inteiro. Uma hora o mercado vai retornar a uma certa sanidade, né? E o problema é esse, quando você demora muito tempo para essa sanidade voltar, começa a ter um certo amortecimento na percepção. E aí, de repente, esse amortecimento vira torpor, e quando começa a ir contra, é aquela história, todo mundo correndo e a porta estreita, né? E aí você vê um movimento desse. Então, ou seja, é um movimento que tecnicamente não me surpreendeu, tá certo?